Olá, gente. Olá, amigos. Bem-vindos ao canal. Bem-vindos àqueles que estão vindo pela primeira vez na minha página. Tá? Eu sou Flávio, sou cirurgião bariátrico e escolhi um tema hoje para a gente abordar, que é um tema que é muito comum, não só nos congressos que a gente realiza, como também é muito comum entre os pacientes, perguntas que eles fazem para nós e entre eles mesmos. A gente vê muito eles conversando isso nas redes sociais, que é sobre os fatores sobre o reganho de peso pós-cirurgia, tá? Então eu separei aqui um assunto que eu acho que é importante a gente colocar algumas coisas em relação especificamente aos fatores psicológicos envolvidos no reganho de peso depois da cirurgia, pós-cirurgia bariátrica, tá? Então eu separei algumas coisas em relação a isso, tá? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é muito difícil o cirurgião admitir que com certa frequência ocorre reganho de peso pós-cirurgia. Nenhum cirurgião gosta de admitir isso, porque isso é como se ele estivesse atestando para ele mesmo um insucesso do seu tratamento, tá? Mas a gente vê que isso aí ocorre no mundo inteiro. Isso é tema de discussão em todo congresso, em todo curso, em todo congresso que a gente faz de atualização. Isso aí é abordado e relatado, inclusive com números estatísticos em relação a isso. Uma coisa difícil de se dizer é quanto desse reganho de peso, quanto deste peso estaria realmente implicado no insucesso do tratamento, tá? Então, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, ela instituiu, ela criou, vamos dizer assim, dois mecanismos, dois critérios para definir o que seria reganho, tá? O primeiro critério seria do paciente reganhar mais de 50% do peso perdido ao longo dos anos. Então, o paciente nos primeiros 2 anos, ou principalmente no primeiro ano de pós-operatório, perde X, ele reganhou ao longo desses 2 anos pelo menos 50% desse peso, a gente poderia classificar dentro de reganho de peso. O outro critério seria, esse paciente não reganhou os 50%, mas ele reganhou 20% do peso e as suas comorbidades apresentadas antes da cirurgia voltaram a se manifestar. Voltaram a se manifestar ou pioraram em relação ao que eram antes da cirurgia, tá? Então são esses dois critérios que a sociedade usa. A causa para este reganho, ela é multifatorial, tá? Fica difícil de você estabelecer qual seria a causa. Então eu separei algumas aqui que são as mais discutidas, que são as mais advogadas como estando relacionadas ao reganho, né? Primeiro, falta de atividade física, tá? É uma delas. A gente vê realmente um resultado muito diferente naqueles pacientes que fazem atividade física e dos que não fazem atividade física, tanto no pré como no pós-operatório, tá? Isso, inclusive, até diferenças no resultado em relação à plástica restauradora, certo? Não adesão à dieta. Isso talvez seja o fator mais importante, tá? Quer dizer, aquele paciente que muda o seu hábito alimentar e depois ele volta a fazer tudo errado que ele fazia antes da cirurgia. Alterações hormonais estariam implicadas também em relação a esse reganho e defeitos anatômicos provocados pela cirurgia, ou seja, falhas, né? Podemos falar assim, falhas em relação a defeitos anatômicos provocados pela cirurgia, tá? Problemas mentais ou, como outros queiram, psicológicos relacionados ao pós-operatório. Em relação ao nosso tema, que é dos fatores
psicológicos relacionados ao reganho, o que a gente vê? A gente vê que fica muito difícil, muitas vezes, de ser identificado esses fatores no pré-operatório. Tá? Mesmo esses pacientes passando por psicólogos ou até mesmo psiquiatras habilitados e bem experientes. Tá? Muitas vezes esse paciente já carrega alguns distúrbios psicológicos e que você não consegue identificá-los no pré-operatório. Ok?